Olá, caro telespectador. Olá, turma, cumprimento a turma também. Este é o programa Saber Direito. Tratamos aqui de registros públicos, essa é a terceira aula, em que trataremos de registro civil das pessoas naturais. Nas duas primeiras aulas, abordamos o regime jurídico de notários e registradores no Brasil, mostrando que o padrão utilizado pela Constituição Federal foi de um serviço prestado em caráter privado por delegação do poder público. Nesses dois primeiros encontros tivemos a oportunidade de mostrar a diferença entre o tabelião e o registrador. Falamos de cada uma das 7 atribuições de atividades notariais e de registro. E eu, antes de iniciar essa aula sobre registro civil das pessoas naturais, eu perguntaria aos nossos alunos se haveria algum tipo de questionamento a respeito do regime jurídico de notários e registradores que a gente tratou nas aulas anteriores. Considerando a ausência de dúvidas, a gente deve iniciar dizendo que os registradores civis das pessoas naturais, que basicamente eles são os profissionais do direito com atribuição específica para estabelecer certa definição sobre o estado civil da pessoa, sobre o seu nome, a sua ancestralidade. Ele tem, o registrador civil das pessoas naturais, um papel fundamental, principalmente na definição de políticas públicas nas diversas regiões do Brasil. É certo que, quando o Estado conhece onde nascem os seus cidadãos, o Estado poderá prover essas localidades com mais equipamentos públicos, obviamente, com uma capacidade de promoção de serviços mais intensos. Pois bem, os registradores civis das pessoas naturais, eles promovem registro de nascimento, casamento, óbito, registro de emancipação, registro de interdições, de declaração de ausência, declaração de morte presumida. E, além disso, eles fazem também averbações das separações, dos divórcios. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre tópicos referentes aos registradores civis das pessoas naturais. Um primeiro ponto a ser dito é que esses registradores, eles viabilizam a dignidade da pessoa registrada. É claro que aquele que tem um nome pode se identificar em sua comunidade com maior desenvoltura, então ele deixa de ser filho do fulano de tal para ter o nome específico. Além disso, isso reflete em benefícios para a família daquela pessoa que foi registrada, que teve seu nascimento registrado, como, por exemplo, na participação de programas governamentais, Bolsa Família, Bolsa Escola, provando que tem filhos, a família consegue algum benefício governamental, e para o Estado, como eu bem disse, é fundamental que o Estado conheça quantos são os seus cidadãos. Para além desse registro de nascimento que é fundamental, é importante que o Estado saiba onde ocorrem mais uniões entre as pessoas, como hoje se dá a formalização dos casamentos, qual é a quantidade de casamentos existentes, de separações, divórcios. Também é importante o Estado saber qual foi a causa da morte de determinado cidadão, se ali há algum problema em que a vigilância à saúde deve ter alguma atenção maior. Os registradores civis, eles então dignificam não só a pessoa registrada, como também o nascimento registrado como família e Estado, mas eles promovem esse tipo de participação cívica para os cidadãos brasileiros. Por isso, um primeiro ponto a ser abordado é no sentido de que é um estímulo do poder público em dar uma capilaridade grande para os registradores civis no Brasil. A própria Lei 8935 de 94, que é o Estatuto de Notários e Registradores, ela tem dispositivo dizendo que cada um dos mais de 5 mil municípios do Brasil, cada um município deve ter um ofício de registro civil das pessoas naturais, dada a importância de o Estado conhecer seus cidadãos. Além disso, é importante que se diga que, a partir de 97,
entrou em vigor a Lei 9534 de 97, universalizando a gratuidade do registro de nascimento e de óbito no Brasil. A pessoa pode ser rica ou pode ser pobre, necessariamente o registro de nascimento ou de óbito de algum seu familiar será gratuito. E a expedição da primeira certidão também será gratuita, dada a importância desse ato de registro de nascimento e de óbito. Importante que se diga que essa mesma Lei 9534 de 97 estimula que ofícios de registro civil das pessoas naturais, eles possam ser instalados em maternidades públicas, como que tendo postos avançados do registro civil em maternidades públicas, a fim de aproximar no tempo o registro do nascimento de determinada pessoa. Já de antemão, é importante que se diga que foram editadas 2 normas especificamente sobre o registro civil das pessoas naturais. A primeira norma a que me refiro é a Lei 11.789, de 2 de outubro de 2008. Essa Lei 11.789 informa que as certidões de nascimento e de óbito, quando expedidas de forma gratuitas, e sempre a primeira certidão é gratuita, e as subsequentes serão gratuitas também para aqueles reconhecidamente pobres, diz a Lei 11.789, de outubro de 2008, que não poderá constar informações de que aquela certidão está sendo expedida gratuitamente pela condição de pobreza do seu interessado. Daí porque é importante que se mostre a sensibilidade do legislador em demonstrar a não possibilidade de explicitar a condição de pobreza ou não no momento de expedição de uma certidão. Um outro ponto, uma outra norma também editada no dia 2 de outubro de 2008 é a Lei 11.790, que vai tratar do registro tardio de nascimento. No Brasil, até 2 de outubro de 2008, as pessoas que tivessem mais de 12 anos de idade, para poderem ser registradas, necessariamente teriam que ajuizar uma ação de registro de nascimento tardio. Era a antiga redação do artigo 46, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos, que dizia que a qualquer tempo a pessoa pode ser registrada no cartório, mas se a pessoa tiver mais de 12 anos de idade, o cartório já não faz o registro direto. O pai daquela criança com mais de 12 anos, e aí já é um adolescente, pré-adolescente, em face das determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pai daquele menor que já completou 12 anos, ele teria de ir para um juiz ajuizando uma ação de registro de nascimento tardio. Com a Lei 11.790/2008, de outubro de 2008, não há mais essa redação no parágrafo 1º do artigo 46 da Lei 6015 de 73. Pois bem, inicio essa nossa aula demonstrando que houve essa alteração da Lei de Registros Públicos para os fins de atribuição de registro civil das pessoas naturais. Pois bem, um primeiro ponto que gostaríamos de deixar bem esclarecido é sobre a capacidade de alguém declarar a paternidade de um filho. Basicamente, quando ocorre o nascimento